Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com João Chobé. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E Vanessa Lima. Olá, sejam muito bem-vindos. E também com o nosso convidado especial hoje, nós vamos falar com Alberto Blá. Ó, chique esse nome. Apresentador do Conexão 21, tem experiência como professor universitário, empresário e atua como diretor-geral do Rio Info, conselheiro do Cicobi Empresas, vice-presidente do TI Rio, diretor da Rio Soft, membro do Conselho da cidade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Alberto. Oh, caramba, nem eu sabia que fazia tanta coisa. Olha esse currículo aí, quando viu? paramos para poder almoçar, depois fazer tudo Hoje isso. no Globo Repórter. Muito obrigada pela sua presença, obrigada. viu? Gente, uma honra estar aqui participando desse papo com vocês. Tô Não, e o super programa feliz. dele, depois a gente vai falar aqui ao longo, é muito gostoso, é muito legal. Vamos deixar tudo aqui embaixo para quem está nos assistindo Opa. também lá conhecer o Conexão 21. Vai lá no Conexão 21. Show de bola. Bom, e aí pra gente começar, você pode dar aí um contexto pro público da sua história e quais os negócios que você está envolvido hoje? Posso, vamos lá. Bom, gente, olha só, tem essa cara aqui de novinho, não sou tão novinho assim, não. E eu tô nessa... De repente, não tem 40 anos ainda, mas está quase fazendo 40 anos que eu empreendo. Uhum. Legal. Então, assim, eu entrei na faculdade já com isso na cabeça, numa época que não se falava Não se disso, falava. era quase até aquele negócio, não, meu filho vai montar uma empresa. Meu Ah, Deus, que falar vergonha. baixinho. Que vergonha. Que vergonha. Não podia contar Pode. pra ninguém. Os filhos bem-sucedidos eram os que iam pro Pra- Banco do Brasil, Sim. fazer Tradicional. concurso, fazer... Exatamente. né? E nada contra essa turma. Mas, e a faculdade que eu cursei a PUC, Uhum. e o curso que eu fiz era um curso assim, muito voltado para curso de informática na época, né? Uhum. E era muito voltado para você trabalhar em grandes empresas. E eu sempre tive na cabeça o seguinte, eu não quero isso. Eu não quero ir para uma grande empresa, eu quero fazer o meu negócio, eu quero... Uhum. sei lá, eu não sabia claramente disso na época, mas hoje eu entendo que era isso. E isso me levava muito para você estar inventando coisas. Então, eu vou contar rapidamente para vocês uma... que eu acho que agora já prescreveu, eu posso falar essas A barbaridades gente aqui. adora, que é real mesmo. Conta tudo. É Vou na falar umas real. barbaridades Na do real. passado aqui, que eu acho que ninguém vai ficar mais zangado. Já prescreveu, né? 40 anos já foi. E quando eu entrei na PUC, quando eu entrei na faculdade, assim, cara, entrou na faculdade, aquele negócio todo, tava ávido por Uhum. ganhar dinheiro, né? Sim. Aquela coisa, jovem, não sei o quê, tal. E assim, comecei a dar aula particular. Dava aula particular, manhã, tarde, à noite, a hora que nego me chamasse, Caramba. eu ia. Pô, preciso de aula particular. Bora. Agora tem uma coisa, só dava aula particular de matemática, que Uhum. é até onde eu consigo embromar, né? Sim. Qualquer outra coisa não dava. E dava aula domingo de manhã, domingo de noite, sábado, segunda, terça, a hora que fosse eu dava aula. E comecei com esse negócio, tal, e comecei a sacar o seguinte, caramba, em vez de eu dar aula para eu vou começar a botar duas cabeças assistindo minhas aulas. Uhum. O cara paga um pouquinho menos, eu ganho um pouquinho mais. Sim. Aí botei 2, botei 3, botei 4. Aí o negócio começou a ficar... Só que, tanto na minha casa quanto na casa da turma, o troço começou a ficar meio bagunçado. Aquela coisa, virou muita gente. E, enfim, não tem espaço. Tem negócio tudo. E comecei a sacar o seguinte, poxa, aqui na hora do almoço na faculdade, as salas estão todas vazias. Todas vazias. Eu não tive dúvida. Se eu marcar aula na faculdade. Boa. E a galera ia pra lá, não sei o que, Visionário, aquele tava negócio. utilizando, ó. Não, exatamente. Vamos escalar, né? Aí dava aula lá pro pessoal, 1, 2, não sei o que, tal, aquelas coisas. E começando a ocupar as salas, e encher e ganhar. Tava bom porque tava Sim. prosperando. Aí saquei uma coisa, eu falei assim, cara, essa turma toda aqui precisa de aula de química e de física. Porque eles me pediam, pô, dá aula. Eu falei assim, gente, não dá. Química e física não dá. Não dá pra mim, eu vou ter que sentar com vocês pra assistir também. Meu negócio é matemática. Aí eu arranjei uns amigos meus que estavam fazendo engenharia, sabiam muito de química e física, e falei assim, pô, tá afim? Tem um negócio aqui bom.
Aí eu botei os caras para dar aula. Aí eu ganhava as minhas aulas, ganhava Uma comissão. a comissão em cima dos caras, e assim. É. Mas era um negócio bom para todo mundo. O pessoal ficava maluco Sim. para dar aula também, que Uhum. faturava, Eles tal, tal, aprendiam o tal. que E, assim, precisava, tava tudo ali, ó. o negócio começou a crescer. E aí, claro que chegou um momento em que a turma da faculdade se incomodou. E eu falo assim, não, mas eu tô preparando o pessoal para entrar aqui. Eu fiz vestibular trazer e vim mais pra cá, aluno. trazer mais aluno. Enfim, Não deu certo. não deu ruim. É. Aí a gente teve que parar, mas assim, eu sempre conto essa história porque desde lá do início, essa era a minha visão. Então eu tinha essa visão de estar fazendo um negócio próprio, de empreender e de ter uma preocupação também do boca a boca, da turma tá gostando, tá curtindo. Uhum. E eu sempre gostei muito, gente, de ter uma pluralidade de assuntos. Sim. Então, eu curti esse negócio de você ter uma pequena empresa na época que eram famosas empresas de informática, as empresas de software customizado, né? Me diga o seu problema e eu vou resolver ele com software. Que não era nem software, porque o que a gente tinha não era nem computador, era aqueles computadores Sim. 80, 86. Quem está me ouvindo aqui que é das antigas sabe o que eu estou falando. 80, 86, 80, 88. Clock de 477. Aí o computador tinha um botãozinho que você apertava turbo. Aí de 477 acho que ia para 6. Não. Então, assim, o giro do computador. É uma coisa maluca, gente. É bom nem lembrar. Então, eu gostava disso. Então, logo que eu montei minha primeira empresa para estar atuando no mercado, eu fui à luta e, assim, atendi. Eu tinha cliente que tinha um açougue, tinha uma padaria, tinha uma livraria, tinha uma papelaria, mas eu atendia também grandes empresas. Eu atendia tinha um cliente, uma multinacional aí, da felicidade, que vocês falaram no podcast anterior, que era meu cliente. Tinham grandes empresas. Isso daí eu sempre curti pelo seguinte, porque eu falava tanto lá de grandes marcas de um varejo, quanto da realidade do cara que, sabe, precisa controlar o estoque ali na padaria, na quitanda, para aquilo ali gerar lucro. Então isso sempre foi assim uma coisa que me cativou muito, né, nesse sentido de estar lidando com uma pluralidade de assuntos. Aí é fantástico, você conhece gente pra dedéu e com os mais diversos perfis. E aí, à medida que você vai topando fazer qualquer tipo de cliente, e era essa a proposta na época, você vai conhecendo as coisas, os negócios mais bizarros do que existem no mundo, né? E assim, a minha vida sempre foi muito nesse sentido de estar, assim, em algum momento, eu ainda estava na faculdade, não tinha me formado, não. Eu fui com um amigo, a gente montou essa empresa no interior da Bahia, para fazer negócio fazer programa para produtor de soja e de melancia. Legal. No interior da Bahia. Gente, interior da Bahia, Nossa. final da década de 80 e início da década de 90. Caramba. E assim, e não era... E a gente, para chegar lá, a gente ia em Barreiras, né? A cidade hoje é bem grande, bem próspera lá na Bahia. Mas... Para a gente chegar lá, a gente não ia por Salvador, a gente ia por Brasília. Então, Rio, Brasília, aí fazia um cotovelo em Brasília e entrava na Bahia para chegar lá. Então, assim, eram desafios, eram situações que eu sempre curti muito, sempre, assim, e que eu costumo brincar com o pessoal, assim, falando hoje, todo mundo acha um barato, acha legal, mas olha só, na época não era perrengue, olha só, sair do Rio e cruzar lá pro interior da Bahia não era biscoito, era uma viagem maluca. Se a gente fizesse uma tacada só, eram 18 horas de carro, 18 a 20 horas de carro. Sem GPS, sem nada mesmo. GPS, 4 rodas, né, aqui? Olhando placa. Exatamente, olhando placa, vai na direção. E assim, a gente passava por uma estrada que a gente passava que você olhava assim, cara, não é possível que isso aqui algum dia já teve asfalto. Você olhava,
olhar, só tinha terra e lama e não tinha nada, e buraco. E, assim, caraca, não é possível. Mas tinha, é verdade, para chegar uma época do ano, na época da seca, eles rearrumavam a rodovia ficava legal, aí vinha a chuva, todo ano a mesma coisa. Então, assim, eram umas coisas, alguns desafios, assim, bacanas, que enfim, eu tive, assim, tive muita felicidade na minha vida, porque sempre os meus sócios sempre foram pessoas assim bem bacanas, bem legais, entendeu? Assim, eu curtia fazer essas coisas até hoje. A maioria deles são todos meus amigos até hoje, independente do que estão fazendo por aí, mas enfim. Não sei se eu respondi mais ou menos a pergunta de vocês. Também podem perguntar o que vocês quiserem, que eu vou responder o que eu quero também. Então tá. E nessa época a empresa desenvolvia então programas, né? Essa foi o primeiro negócio que você criou. E esse daí foi um grande negócio que a gente criou, esse do agronegócio, sabe? E a gente fazia, porque tinha que fazer um balanceamento sobre como preparar o solo para plantar a melancia e a soja, aí tinha que fazer uma coisa que a gente escuta no colégio, fazer o rodízio das culturas, não sei o quê. Você acha que aquilo ali não vai servir para nada nunca? E na maioria das vezes não serve pra gente muito não, mas para mim serviu. E durou até quanto tempo o negócio? Esse negócio durou menos de 2 anos lá, mas não era por conta do negócio, era justamente por, assim, a gente precisava voltar para a faculdade, e assim... Era época de faculdade ainda. Porque a gente parou para fazer isso daí. E aí também precisava voltar para me casar. Né? Eu já estava namorando a Letícia nessa época, tal. Então, assim, a vida trouxe a gente de volta, né? Mas, assim, foi um período muito bacana. Um desafio bem bacana. Legal. Também me deu muita casca para fazer coisas aqui quando a gente voltou no Rio. Imagina, gente, interior da Bahia. Carioca perdido no interior da Bahia. 2 cariocas já. Convencendo os caras a investir em computador. Porque o lance é o seguinte, não era só comprar o software. O cara tinha que comprar o computador. Era caro. Que era caro para dedéu. Caro para chuchu. E botar o computador, e preparar, e fazer, e botar alguém para receber treinamento para aquele negócio, tal. Então, assim, não eram investimentos pequenos para fazer isso daí. Era realmente assim, as pessoas tinham que ter visão que aquilo ali ia dar um retorno para elas. Não era simples, não. Não, e o Alberto contando essa história, eu já fiz daqui para Fortaleza, já fui de carro e tudo. E a gente vai andando por esse Brasil, a gente vê uma pluralidade, né, de realidades, de tudo. Eu acho que realmente abre a nossa cabeça para olhar, porque a gente mora em cidade grande, né? Aqui você pega aqui um aplicativo, quero uma comida, quero não sei o quê, um carro para me levar em algum lugar. Mas você vai para esses lugares onde as coisas não são assim, né? Então você é uma vida completamente diferente e tudo. Você tá falando da estrada, eu me lembro uma vez que eu estava indo para o Nordeste e você passa nos trechos que as crianças, para poder ganhar um dinheiro, para você dar um dinheiro, eles tampam o buraco na estrada. Aí o que você faz? Tu passou com o carro, eles tiram a areia, aí passa o dia inteiro. Porque aí as pessoas que passam na estrada de carro, de tudo, as pessoas dão dinheiro, dão comida, essas coisas. E aí o Alberto me trouxe isso, eu falei, me lembrei da mesma hora, que né, é nesse estilo, né? Se parece, você fala, gente, será que alguém passou aqui algum dia? Porque tem lugar que você passa, não tem casa, sei lá, remoto. E assim, é uma realidade, um Brasil, né, que muitas vezes a gente não conhece, né? O Brasil que a Globo não mostra. Outras realidades. A maioria das assim, pessoas não conhece. O pessoal no interior aí do Nordeste não conhece. É uma coisa muito diferente. E olha só, eu falo diferente porque não é melhor nem pior, não. É simplesmente diferente. Sim. Sabe, assim, você tá enfiado numa realidade urbana, né, uma cidade grande, quando você entra nesse mundo, é um impacto gigante, né? É um impacto gigante. Ainda hoje é um impacto gigante. Imagina 30 anos atrás, 40 anos atrás. Isso é uma coisa de louco. E assim, eu tive, até dentro da minha vida profissional, da minha vida empresarial, eu tive felicidade de rodar, e são poucos os estados do Brasil que eu ainda não tive. Assim, tirando ali
os ex-territórios, Rondônia, Acre, Roraima, essas coisas. Esse daí eu não conheço. Mas a maioria eu conheço. Acho que eu já rodei mais acho que uns 22. Outro dia eu estava fazendo umas contas é de aí. uma riqueza incrível. E é legal, porque você vê, você vê realidades diferentes e culturas diferentes, comida, e coisas tudo, diferentes. Né? E a coisa mais bacana que tem, sabe o que é? Aí você tá falando de um lugar, pô, eu tenho um amigo lá. Eu conheço um cara lá. Pô, você tá indo lá, fala com fulano. Isso daí é bacana, entendeu? Legal. E você conseguir manter essa malha, essa rede ativa, é muito legal. É muito bacana mesmo. Mas conta um pouquinho para quem está nos assistindo aí, né, qual o seu papel na Rio Info e na Rio Soft, né? Contar um pouquinho o que é, né? E qual é o seu papel hoje nos dois. No Rio Info é não atrapalhar muito, né? Esse é meu papel. É deixar o pessoal tocar que vai bem. Tudo. Então, assim, na verdade, a Rio Soft, né, que é a Rio Soft, ela, no final das contas, ela nada mais é do que uma ONG. Ela é uma entidade sem fins lucrativos para promover o desenvolvimento tecnológico do Rio de Janeiro. Ela foi fundada... Não foi fundada por mim, tá, gente? Só para o pessoal saber. Ela existia antes de eu chegar. Pretendo que ela continue existindo depois que eu sair. Mas, assim, a Rio Soft tem esse papel de promover o desenvolvimento tecnológico, empresarial e de difundir tecnologia no Rio de Janeiro, no Brasil, de uma forma geral, né? Mas, um dos projetos mais exitosos que a Rio Soft já montou, operou, é o Rio Info, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a Rio Soft tem no currículo o escritório de Boston no passado, na década de 90, participar dos projetos do Bug do Milênio, na virada aí do século, todo mundo achava que o mundo ia parar, esse negócio todo. Então, assim, tem muita, os processos de internacionalização, Europa, África, Estados Unidos, tem muita coisa, tem muita realização. Uma das realizações, que era uma forma de você congregar, inclusive promover o Rio, é o Rio Info. O Rio Info, ele tem, acho que esse ano está chegando na 21ª edição. 21ª. É isso aí. Inclusive, até antes da gente começar a gravar, eu elogiei o evento a você. Eu fui ano passado e, assim, tudo incrível, bacana, o lugar, os painéis, os palestrantes, tudo, assim, incrível. Tá um evento, assim, que você não tem uma crítica ali, ninguém pode falar. Tudo, assim, de primeira, organização, o valor, tudo impecável. E esse ano estarei lá de novo. Se Deus quiser. Vocês também fiquem atentos aí nas redes, né? Quando todo divulgar. Mundo participar aí do Rio Info. É muito rico. É muito rico. Conteúdo, muito bom. Assim, a principal reclamação que eu recebo do Rio Info, assim, mas eu não consegui ver tudo. Mas olha só, a ideia é essa. Não dá pra ver. Ano que vem tem mais, você assiste o que você não assiste outros painéis. Bota ano que vem e reclama de novo. Mas, então, assim, o Rio Info, ele foi criado aí no início do século, né? Posso falar 21 assim? 21 anos. E o segredo dessa longevidade é ele mudar, ele inovar, ele trocar o formato, ele trocar o foco, então o Rio Info já teve diversos formatos e locais e enfoques e objetivos diferentes ao longo desses anos. Qual é a principal característica do Rio Info? Fala assim, gente, qual é o grande diferencial? O que faz, o que o Rio Info tem que faz as pessoas voltarem? É a certeza de que o conteúdo vai ser bom. A curadoria do Rio Info é boa. Eu sempre falo para a gente, olha só, o Rio Info não tem problema de conteúdo. Tem outros problemas, mas conteúdo nunca foi nem nunca será um problema para o Rio Info. O conteúdo é muito bom. E a outra coisa são as pessoas que participam. Então, aquelas pessoas que estão participando ali são pessoas diferenciadas, são pessoas que estão indo lá para conhecer alguma coisa, para se informar, para se conectar, para gerar relacionamento. A coisa que me deixa mais feliz da vida é quando o pessoal chega lá e consegue efetivamente realizar negócios e ter essa... Não, e o tamanho do evento acaba que não é um evento assim super, que você bota milhares de pessoas, que as pessoas não... É um evento de um tamanho que você consegue ali aproveitar. Eu tenho a seguinte visão, gente. Olha só, eu não vou falar assim, jamais, o Rio Info nunca... Pode ser no futuro, mas
Em 2019, a gente foi o maior Rio Info que a gente já fez. A gente fez o Rio Info no... Meu Deus, no Sul América, ali na Cidade Nova. Sim. Agora tá com outro nome. Me Tá perdoem, eu esqueci o nome. Expomag. Expomag, é isso aí. E a gente fez um evento para 4.500 pessoas. Assim, muito grande. Muito grande. Vejam bem, um evento empresarial. Eu tenho os números do Rio Info de 2019 aqui na cabeça. Foram 13 seminários simultâneos acontecendo em 2 dias. Mais de 300 pessoas palestrando, enfim. Foi muito bacana. Mas eu acho que a gente fez aquele Rio Info, a gente entregou aquele modelo e a gente encerrou com aquele modelo. Aquele modelo foi entregue ali. Aí depois vieram os anos de pandemia, a gente teve que mudar, fez as coisas online, e ano passado voltou ao presencial, em 2022, na 20ª edição. E aí eu tive um insight, falou assim, cara, não dá para voltar para aquele formato. Eu acho que aquele formato desgastou, as pessoas não querem. E eu acho o seguinte também, se o Rio Info é um evento que é proposto para gerar oportunidades de negócio, você não pode fazer uma coisa gigante. Você tem que fazer algo que dê oportunidade para as pessoas se conhecerem, conversarem, trocarem algum tipo de informação. Não pode ser... Não, vamos fazer o Rio Info no Maracanã lotado no dia de Fla-Flu, que vai ser um espetáculo. Fla-Flu não, tem que ser Fluminense Vasco, né? O Paulo está se escutando aqui, senão ele fica zangado. Mas, assim, e não é isso. E não é isso, assim, essa é a minha visão. Um evento de proposto para as pessoas se conectarem, fazerem negócio, terem relacionamento, não pode ser sabe, assim, um mega evento. Não é isso. Nada contra os mega eventos, acho que eles têm lá o espaço deles, tem a importância deles, tem inclusive a importância deles para a cidade, mas são objetivos diferentes. São objetivos diferentes. Então, quando o pessoal, que a Vanessa fez aqui de massagear meu ego, falando do Rio Info. Mas aqui é na real, eu falo porque realmente eu tive essa experiência lá, assim, e eu gostei demais. E eu recomendo, eu falei pra ele. Eu te mandei mensagem, acho que não foi pra você, eu mandei mensagem pra alguém que administra o perfil lá da Conexão. Falei, esse ano vai ter o Rio Info, porque daqui a pouco tá chegando setembro. Tá chegando. Teve todo ano, nunca tirando pandemia, todos os anos. Não, teve até na pandemia, só que foi online. Foi online, mas teve todos os anos, teve Rio Info. O propósito de você estar alinhado, realmente vocês entregam o que eu estava falando de marcas, da proposta, né? Você falar para o cliente, você entrega realmente o que o cliente espera. Não, eu tive assim, coisa de uns 2 meses atrás em São Paulo, e estava fazendo umas reuniões, aí por acaso tinha uma empresa. E a gente estava conversando, desenvolvimento, empresa de software paulista, muito bons, caras muito bons. E aí eu estava falando com eles, pô, caramba, aquele papo, né? Tem que vir pro Rio, aquela conversa toda. Aí o cara disse, não, mas tem realmente, porque a última vez que eu fui pro Rio, foi para ir pro Rio Info. Eu, hein? Como é que foi? Não. Aí o cara começou a me vender o Rio Info, né? Não, o evento tem lá no Rio, muito bacana mesmo. De tecnologia. Você tem que conhecer. Você conhece um pouquinho. Inclusive, o Marco Pessoa, que veio aqui e gravou com a gente, eu conheci o Marco Pessoa no Rio Info. Na hora lá do almoço, porque, né, tinha uma opção de ingresso, você comprava, estava com o almoço incluído, um almoço sensacional, imagina, no Fermo, um almoço incrível. Aí sentei na mesma mesa que o Marco Pessoa e ficamos conversando. Isso ano passado, ele veio no podcast, ele gravou um episódio que é do grupo do grupo Isso mesmo. De eventos e turismo, mas é muito sensacional. Legal. Show. Pegando esse gancho aí, Alberto, de pandemia e tal, e desenvolvimento de software, a gente viu que, principalmente, né, durante a pandemia, teve um boom de empresas de tecnologia, de contratação de desenvolvedores, consequentemente, salário também foi lá em cima. E agora a gente tem visto muitas notícias de demissões, muitas startups e até segurando contratações, não só empresas pequenas, mas gigantes de tecnologia também segurando muitas contratações. Como é que você enxerga esse cenário hoje? Você acha que está mais difícil para quem quer se inserir, está ficando mais competitivo? Ou teve muita especulação nessa questão dos salários e agora está mais difícil de contratar? Como é que você enxerga aí esse momento? Olha só, gente, esse mercado é um mercado que ele é assim, minha visão muito particular, tá? Mas é um mercado que é cíclico.
Sim. Tá? Desde que eu tô dentro dele, ele é cíclico. Tem horas que ele tá aquecido, tem horas que ele não tá tão aquecido. A gente viveu um aquecimento gigante por conta de tudo que estava acontecendo e agora está tendo um arrefecimento do mercado. E daqui a pouco vai aquecer de novo por alguma outra razão. Como eu falei, ele estava falando aqui do bug do milênio. Naquela época também foi um boom que, caramba, claro que não era assim um boom de profissionais, mas era um boom de empresa fazer negócio e de consertar bug gigante. Então, assim, inclusive foi a época que o Brasil fez um projeto de chegar a 2 bilhões de exportações na área de software, esse tipo de coisa. Legal. E assim, e foi um momento muito aquecido. E de lá para cá tiveram altos e baixos. A gente agora está numa baixa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim, eu tenho uma opinião muito polêmica sobre o mercado de mão de obra de desenvolvedor, tá? Até porque, olha só, gente, no final das contas, as pessoas me perguntam assim, não, no final das contas, o que você é? Olha só, eu sou um programador, um humilde programador. O que eu sei fazer é programa. Só que as linguagens que eu sei fazer são muito antigas. Mas, assim, eu sou um humilde programador. Então, eu tenho muito amigo que é desenvolvedor, que é fera, enfim, que está por aí. E me incomoda um pouco quando as pessoas falam assim, existe aí um gap de não sei quantos mil, né? O famoso 300 mil, né? É o número mágico, né? 300 mil. Desde que eu nasci, falo 300 mil. Tá se faltando aí. 300 mil. Era 300 mil engenheiros, aí 300 mil desenvolvedores. É o número mágico. É o número mágico, é os 300. É o número mágico. Então, assim, e eu acho que isso não é verdade. Talvez tenha um gap de 300 mil, mas no gap de 300 mil você queira o cara que venha trabalhar para você em mão de aspas, não que eu vou dizer, tá, gente? Mas mão de obra escravo. Aí realmente vai ter gap. Mas assim, eu quero um desenvolvedor. Que eu vou botar na minha empresa que vai resolver o meu problema e vai resolver o problema. Bom, gente, olha só, se você quer um camisa 10, o camisa 10 custa caro. Entendeu? Agora, você pode botar um monte de garoto ali para correr, para tomar a bola. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Pode ser que esse investimento acabe saindo maior. Sim. Pode ser que o garoto aconteça e vá embora e te deixe na mão, no meio do campeonato. Então, assim, adoro metáforas de futebol, tá? Mas é muito por aí. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas que se dizem, porque é aquele negócio, como é que é a história dos desenvolvedores? Não, eu já vi um monte de cara que está criando história. Não, mas eu estou precisando de um cara de desenvolvimento. Os caras de desenvolvimento não tem desenvolvedor. Aí você vai ver, não tem desenvolvedor porque o cara quer que ele entre no negócio dele, que ele acredite no negócio dele, porque ele não quer pagar o cara a troco de 2, 3% da participação de algo que não depende exclusivamente dele, que vai acontecer daqui a não sei quantos anos. É verdade. Caramba, você está vendendo o sonho máximo. Né? E aí, a pessoa que topa uma coisa dessa, geralmente é o quê? Aquele cara que está muito no início da vida, que não tem muito compromisso, namorando com os pais, aquele negócio, tem uma estrutura já. Então, na hora que a vida do cara começa a andar, né? E aí sim, como brinco, do cara, ou da cara, tá? Para não ficar muito focado aqui no ter mais mulheres nesse mercado. Você não ficar muito preso nessas pessoas. Entrou família na equação, acaba. A prioridade muda. Então, o cara se casou, tá? Muda a prioridade dele. Passa a ter uma casa, passa a ter que sustentar aquela casa, passa a ter que... Né? Entrou filho na equação, mudam as prioridades. Então, assim, você só consegue pegar para esse tipo de coisas que estão muito novinhos. Muito novinhos. Ou então um cara que também já se realizou. Já está estabilizado. E que está afim de fazer essas maluquices. Vou me aventurar aí. Então, realmente, aí é capaz de ter um gap dessas pessoas, desses perfis de 300 mil. Mas é que eu costumo brincar com a turma. Você está precisando de desenvolvedor? Você quer desenvolvedor bom? Pô, pega Uber, cara. Pega Uber. Você mais encontra aí, o cara é desenvolvedor dirigindo Uber. Por quê? Sabe por quê? Porque o cara fala assim, não, eu tô dirigindo Uber, aplicativos, para ficar mais politicamente correto.
o cara está dirigindo ali no aplicativo. Por quê? Porque ali no aplicativo ele ganha o dinheiro dele, né? E quando ele vai tentar qualquer vaga de informática, querem que o super-homem, como até outro dia a gente estava brincando, vi uma moça que queria um super-homem, descreveram um super-homem ali. Pagando. Entendeu? E olha só, e não podia morrer com criptonita, tá? Super-homem Plus. E pagavam, numa boa, R$1.800 pro cara. Que isso? Assim, É fogo. aí tem um gap de 300 mil pessoas. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, assim, pô, pega essa criatura, eu falo assim, cara, pega o Uber. Pega o Uber de manhã, vai para um ponto, pega lá, vai para outro ponto, e no final do segundo ponto, volta para casa. Eu te garanto que um desses 3 caras é um desenvolvedor. E eu te garanto que se você fizer uma proposta decente, o cara vai trabalhar. Agora, realmente, para ser o super-homem, para ser imune à criptonita e para ganhar 1.800 prata, não dá. E olha só, absolutamente nada contra quem está aí ganhando 1.800, trabalhando 1.800, mas eu acho que tem que ter uma valorização pelo perfil do que você quer. Sim. Se você quer um cara que seja muito, muito, muito bom, portanto, você está pedindo, você tem que recompensar o cara. E é por isso que as pessoas não encontram desenvolvedores. É simplesmente essa a equação. E você falou da questão dos desenvolvedores, mas um dia eu estava conversando com uma pessoa e falando da mão de obra de outro setor, de forma geral no Rio de Janeiro. E aí, eu gosto muito, a gente tem que abrir a cabeça para ouvir a opinião. Hoje em dia as pessoas estão muito assim, que eu acho que a minha opinião é essa. E ele falou exatamente a mesma coisa que você falou para o profissional que trabalha no atendimento, falando, pô, no Rio de Janeiro, eu mudei eu pensei de uma forma diferente, passei a pensar vendo diferente desde esse dia. Eu falo, as pessoas não querem pagar, as pessoas querem um profissional isso, e não querem pagar o valor a pessoa. Então a pessoa pega, a gente estava conversando com o concierge. É isso mesmo. É aquela velha história assim, o serviço no Rio de Janeiro é péssimo. Mas paga Era mal, isso que eu estava conversando com Exatamente. ele. Ele fala, ele trouxe esse ponto, mas paga mal. Tem profissional muito qualificado, mas o cara vai ficar aqui no Brasil. Aí o cara tem que falar não sei quantos idiomas, super qualificado, um monte de curso, para ganhar, às vezes, os caras querem pagar uma... O cara vai trabalhar em outro lugar, vai fora do Brasil, vai para outro lugar. É isso mesmo. É isso, então, exatamente assim, falta que a pessoa pague o valor justo se você quer muito, você falou, você quer um super-homem cheio de... você tem que pagar, valorizar. Então, realmente é um ponto mesmo, que muitas pessoas, às vezes, a gente fica naquela visão, tá faltando mão de obra. Não, tem mão de obra, só que você tem que pagar o que ela vale. Tem que pagar o que ela vale, exatamente. Querer que a pessoa estudou em Harvard, eu vou te pagar R$1.000 aqui. Gasta milhões para estudar, para se formar, para fazer tudo, eu vou te... Não é assim, né? Complicado mesmo. É complicado. Bom, e como você enxerga o futuro do desenvolvimento de software com o crescimento exponencial da inteligência artificial e os copilotos? É o assunto do momento. É o assunto do momento. IA. Pois é, olha só, esse é o assunto do Rio Info, então deixa aqui já um gancho. Já deixa o gancho. A gente vai falar disso. É setembro, né? Setembro. A gente vai falar bastante Vamos disso. deixar então aqui embaixo, gente, aí, ó, acessem. O que eu acho que vai acontecer, assim? A gente tem que esperar um pouco para ver. Como toda onda, né, que vem muito forte, não sei o quê, tem a turma que se empolga logo de cara, né, tem o pessoal que é mais devagar, tal. Eu confesso que eu estou talvez assim, num momento de vida que eu espero um pouquinho mais para ver como é que as coisas vão acontecer. Já vi algumas dessas ondas, talvez não tão forte, mas já vi algumas dessas ondas. E eu acho o seguinte, né? Tem um pessoal que, não, mas isso daí não vai mudar nada, porque as pessoas que hoje que vão perder emprego por causa do advento da inteligência artificial, elas vão fazer outras coisas. Mas normalmente, isso é verdade, só que é uma meia-verdade. Só que não é todo mundo que vai conseguir fazer outras coisas. Esse que é o ponto. Então, tem um saldo que sobra ali, e aí essa galera aí vai fazer o quê? Entendeu? Vai pra praia todo dia de manhã? Vai fazer o quê? Então, eu acho que esse que é o desafio da sociedade de entender como que essas coisas acontecem. Que o advento da inteligência artificial e o uso da inteligência artificial na economia, na sociedade de uma forma geral, isso é inevitável. Isso não volta. Não dá pra gente, não, vamos andar aqui 10 anos atrás e fingir que nada aconteceu. Não dá. Isso não vai acontecer. Isso vai ser uma coisa cada vez mais mais intensa. O que eu acho
vou até ser um pouco arrogante, gente. O que eu sei, o que a gente precisa fazer agora é o seguinte: você tem que debater isso que está acontecendo. Você tem que discutir isso que está acontecendo. Você tem que saber como é que você vai regular. Você tem que saber. A gente tem grandes quais são empresários, né, pedindo essa questão. Você tem o Elon Musk, você tem o Yuval, tem uma galera aí as pedindo essa implicações questão, nisso, né? Porque a regulamentação. até porque o que acontece? Vou pensar aqui com os olhos do capitalismo total. Cara, eu não quero entrar num negócio que tenha fragilidade jurídica. Que eu vou entrar, vou investir, chegar ali na frente eu vou me machucar. Então, isso daí o investidor dá 2 passos atrás. É por isso que essa galera quer que regule. Assim, a pior coisa é não ter a regulação. Porque aí ninguém sabe quem está certo e quem está errado. Tendo a regra, tudo bem. Pode até ser uma regra ruim, mas você tem a regra. Sim. Depois você briga para mudar a regra, mas você tem uma regra ali. Então, acho que hoje a sociedade precisa entender o que está acontecendo, né? E debater isso. Debater isso, porque isso daqui é algo que vai implicar, assim, não é amanhã, não é depois de amanhã. São coisas que já estão acontecendo, mas que vai gerar um impacto gigante daqui a alguns anos. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, isso daí eu acho que... E aí também fazendo um gancho, olha só, as implicações da inteligência artificial impactando a sociedade, né, que é um dos temas lá do Rio Info. De novo, pessoal, estou falando pouco, hein? Estou falando pouco. Spoiler. Estou falando pouco, fazendo pouco jabá hoje. Mas eu acho que é exatamente isso, entendeu? Isso daí a sociedade tem que se posicionar e tem que cobrar, entendeu? E as pessoas têm que pensar muito nisso, inclusive pensar muito nisso na hora de votar, entendeu? Porque no final das contas, quem vai falar, quem vai defender, quem vai fazer alguma coisa é a turma que a gente votou, são os nossos representantes. Então, assim, não dá mais para votar no cara que... Cara, você está antenado, né? Porque se eu botar inteligência artificial, até o impacto na obra, né? Que é engenharia civil, que geralmente é o grande carro-chefe de botar emprego. Os dois são engenheiros, são engenheiros os dois. Então, vocês sabem bem disso. Bota aquela galera toda para dentro. O uso da inteligência artificial vai dizimar isso. Então, assim, impacta em todos os locais e em todas as pessoas. É que o problema, as pessoas têm muita tendência de... aquela coisa, enquanto o problema não chega diretamente no teu nicho, tu fala assim, eles se viram lá. Só que, exatamente, talvez seja uma mudança tão grande que vai acontecer no futuro e demora um tempo de reação, né? Qualquer coisa que você vai investir em mudança, você precisa de um tempo, né? E talvez a gente não está debatendo, até colocar em prática o que vai sair do debate e até gerar um resultado para uma inteligência. Eu acho que o medo deles é muito... Para uma inteligência que aprende, que muda muito rápido. Muda muito rápido. E você vai lidar com pessoas que vão se adaptar de uma forma mais lenta, que vão ter soluções mais lentas. Isso vai ter uma distância muito grande, né? Então, E você tem que promover o debate, porque o que acontece assim? Mas isso daí todo mundo já falou, não importa. Tem que falar de novo. Porque sempre tem um insight diferente, sempre tem alguma coisa que você não pensa. Pô, caramba, o João soltou uma aí que eu nunca ia imaginar naquele negócio. Então, assim, você tem que promover esses debates, você tem que promover essas discussões de novo. Isso impacta, não é exatamente agora, é muito lá na frente. E aí muda a sociedade como um todo, né? Como um todo. Olha só, gente, antes de vir para cá, de 10 anos, a vida dele muda completamente. Assim, eu estava vindo para cá, mentira, estava hoje de manhã me preparando para vir para cá e participei de uma reunião e a gente estava falando assim, por mais maluquice que isso possa parecer, o pessoal já está começando a se incomodar com a Skynet. Você sabe o que é a Skynet? Sim. Skynet Terminador do Futuro, que começou assim. Se você pegar lá as origens, os filmes, começou as coisas, assim, né? Entendeu? Então, assim, chega num determinado momento, o que acontece? A tal da, aspas, inteligência artificial cuida de tudo, faz tudo melhor, e aí quando ela percebe que não precisa... a parte humana da coisa não é mais necessária. É muito ficção científica. É muito. E o pior é que mas começa assim, exatamente. Começa Você assim. cria, né, coisas, filmes que você... E depois você torna isso
concreto, Bizarro, né? Exatamente. E isso é assim, olha só, isso é assustador. Se você passar assim, não, vou passar passar uma noite pensando nisso, você não dorme, tá? E a gente tem que rever esses filmes, né? Eu acho que muito filmes de 20, 30 anos que tratavam muito dessa temática já, Muito. né? Agora mudou um pouco o foco dos filmes, mas tinha filme antigo. Você quer ver um filme que discute muito isso? Assim, da galera mais nova, talvez pouca gente tenha visto, mas é 2001, Odisseia no Espaço, é na hora que o computador descobre que ele cometeu um erro. Porque, na verdade, aquilo ali é uma inteligência artificial que está ali por dentro, que cuidava de tudo, fazia tudo, tocava negócio, aí ele descobre que ele cometeu um erro. Quando ele descobre que ele cometeu um erro, ele quer esconder aquele erro da tripulação. E aí, bom, assim, eu não vou dar spoiler sobre o final do filme, mas aí assista o filme. Vale a pena. É claro que é um filme mais antigo, é uma outra narrativa, é uma outra, até um outro timing de filme, né? Um filme talvez mais lento, mas vale muito a pena assistir, porque leva você... Na época, ele já foi muito provocativo nesse sentido, né? E hoje em dia, essa coisa está aqui. A gente está vivendo isso daí. Legal. O debate é sempre muito importante, né? Acho que a gente tem que... A gente produz conteúdo na rede social, eu venho desse mercado e eu defendo muito a liberdade de expressão. Tá? E não é aquela liberdade de expressão que a pessoa fala, eu defendo a liberdade de quem pensa igual a me expressar. Não, eu defendo a liberdade de expressão de você realmente trazer ideias e debate, porque se a gente não fala das coisas, não quer dizer que a gente resolveu o problema. Simplesmente a gente, Então a gente precisa promover, e não é brigar, acho que as pessoas hoje é muita polarização, muita coisa. Eu acho a coisa mais bonita que eu acho, debate eu tenho o Jordan Peterson, não sei se você sabe quem é Jordan Peterson. Cara, eu vejo uns debates dele com pessoas que pensam completamente oposto, mas que sabem dialogar e debater. Cara, é de brilhar o olho. Os caras estão debatendo de forma civilizada, usando argumentos e inteligência, pontos completamente opostos. Se respeitando a opinião do outro, falando, eu tenho até no YouTube, que eles estão falando sobre Deus. O Jordan acredita mais na questão de Deus, o Sam Harris lá é uma corrente um pouco mais diferente. Cara, com super respeito, falando, então que coisa bonita é. Você abrir tua cabeça e falar, cara, faz sentido. Eu não vou 100%, não acredito 100%, mas tem até a sua lógica. Então a gente precisa, né, conversar. A gente sabe que a mídia tem muito essa tendência de falar só o que é ruim. Que é o que vocês estão falando do gap dos 300. É porque, assim, notícia ruim é a que vende. Então, assim, em vez de eu falar, não, porque tem um gap, tudo assim... Tem um gap de 300 mil pessoas. E, assim, logo em seguida entra um comercial de um grande curso de informática. Vou te formar! Exatamente. Então, assim, notícia ruim vende mais, a polêmica, né? Você fala, nossa, essa coisa... Mas a gente precisa promover o debate, a gente precisa conversar e promover mudança, né? A partir do debate, tudo começa com ideias. A partir das ideias ali, pegar as ideias que a gente achar que vão funcionar melhor e colocar na prática. Só assim pra gente evoluir. Vanessa, sabe o que acontece? Quando você não conversa, quando você não debate, quando você não troca ideias, a solução está dada. A solução está dada. E aí pode não ser a melhor solução para você. Esse que é o ponto. Exatamente. Então, assim, quando você... eu não vou fazer nada. Tudo bem. Direito, mas... Não fazer nada também é uma escolha, né? Também é uma escolha, mas assim, a solução está dada. Aguente as consequências. A solução está dada. Exatamente. Beleza. Alberto, conta pra gente aí o que é o Conexão 21. Olha, o Conexão 21. Conexão 21 é uma... Só um minuto. Não é propaganda da Samsung, tá, gente? Mas Samsung, nada contra vir patrocinar aqui na real. Vamos aproveitar e falar do nosso patrocinador oficial, que não é Samsung, é a Levilo, que é um sistema de gestão aí pro seu restaurante, conectando tecnologia ao seu negócio de food service. Então, gestão completa. Entre em contato aí com a Levilo. E só vamos a restaurantes que... Sejam atendidos pela Levilo. Com certeza a experiência vai ser melhor se tiver Levilo. Muito bom. Bom, mas... Conexão 21. Conexão 21. Conexão 21, a gente criou ele em 2021. 2021. E o 21 não é por causa disso, não. Nem é por causa do Rio, tá? Não é por causa... A maioria das pessoas... tudo coincidência. Eu achei que era por causa do Rio. Não. Eu deixo as pessoas pensando que é, mas a verdade não é. Então, assim, o Conexão 21, ele surgiu num momento ali
da pandemia e que, assim, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto disso aqui que a gente está fazendo, entendeu? Eu gosto de sentar, de estar batendo papo, trocar ideia, de contar casos. O que eu tenho aí na vida é caso. E eu acho que isso é legal e é salutar. Pelo menos para mim, é muito bom. E com a pandemia, esse negócio ficou muito parado e eu estava assim, eu efetivamente estava num momento assim meio deprê. E eu tenho um grande amigo que é diretor dos diretores da Rede Acor, o Paulo, que é meu sócio, e a gente combinava de bater papo lá no Fairmont, porque ele estava lá no Fairmont, não sei o quê. Pra cá, ninguém no hotel, ninguém no hotel, gente. Uma tristeza. Hotel lindo, recém-inaugurado, ninguém no hotel. E aí a gente ficava lá, a gente batia o papo, não sei o que você tá achando, o que você não tá achando. Aí, cara, um deles virou pra mim e falou assim, você não faz um negócio aqui? Eu falei assim, cara, não vou fazer isso aqui. Pô, você vai dar um trabalho danado, aí eu não tenho equipe, não tem lugar, não sei o quê. Não, mas faz aqui no Fairmont, quando faz aqui no Fairmont, não sei o que, faz aqui. Então, assim, o Fairmont foi o nosso primeiríssimo, como é que se diz? Apoiador logo de cara, através do Michael, que, enfim, um cara fabuloso. E começou assim. Começou muito mais por uma terapia do que por uma... Tanto que, assim, vamos fazer? Vão. Então, começa o quê? Semana que vem não dá. Pode ser na outra? Pode. Tá, então, daqui a 2 semanas começou assim. E aí, não tinha... Eu escutei o podcast anterior, tá? Então, assim, não tinha posicionamento, não tinha brand, não tinha marca, não tinha nada. Tinha eu. Vamos começar. Os caras ali que não tinham coragem de ficar do lado de cada cara de pau, só eu. Então, assim, e aí convidando as pessoas para ir. E a coisa foi se afinando, foi se ajeitando. Então, assim, Conexão 21, ele é 21. Vou explicar para vocês, porque são 21 minutos. O que eu costumo falar, gente, nem minha mãe me aguenta mais do que 21 minutos. Vocês estão aqui na Real, já passaram disso aí, vocês são heróis. Né? Mas, assim, então seriam 21 minutos. Um papo rápido, uma coisa rápida. Da gente estar falando de quê? De pessoas que constroem o Rio de Janeiro de uma forma geral, né? Empreendedores, profissionais, empresários, sabe? Notáveis, acadêmicos. Então, já teve tudo ali. E, assim, o que para mim foi muito bom? Cara, eu peguei minha lista de amigos, conhecidos e tal. Tô correndo a lista. Legal a beça isso, né? Então, assim, e aquela coisa, uma coisa que começou sem compromisso de absolutamente nada, um compromisso só de ser legal. Qual o compromisso? É ser legal. Então, isso daí realmente a gente já ultrapassou 100 edições, estamos no terceiro ano. Parabéns, hein? Não é fácil, não é fácil. A gente gravou alguns 2 episódios atrás, aí o nosso episódio 50, e a gente sabe que muita coisa. É muita coisa. E assim, aí quando aquele negócio, depois que você entra na brincadeira, como você está falando, é gravar, é produzir, é divulgar, é convidar o pessoal, não é fácil isso, não é fácil isso. Então, assim, vocês estão 50, parabéns. Sigam em frente, que é muito, assim, é gratificante, né? Dá um trabalho danado, mas é gratificante. Porque o Conexão 21 nada mais é do que isso também. Então, hoje, o Conexão 21, ele é uma grande festa, aspas na festa, que a gente faz uma vez por mês. Hoje a gente está gravando, a gente gravava toda semana, isso era terrível. Mas agora a gente grava uma vez por mês, grava os programas do mês ali, e junta aquela turma toda. E aí é muito bacana, porque são conexões que são criadas ali, realmente. As pessoas gostam de estar ali, as pessoas trocam muito por estarem ali. Aí a gente acaba, que eu costumo brincar, a gente acaba fazendo rodízio de café lá no hotel. Café Vista, maravilhosa, com pessoas interessantes, falando de coisas, de assuntos, né, assim, incrível, e perfeito. Às vezes a gente sai, aí a turma fica, às vezes sai para almoçar. Assim, é muito legal, né? Então, assim,
começou com uma brincadeira, começou como aspas, aí, um passatempo, e hoje se tornou efetivamente um negócio. Hoje ele está estruturado para ser um negócio e isso daí funciona. No YouTube, né? Eu sou inscrita no YouTube, tem aí o Instagram, tá sempre tendo cortes, e vocês também estão na TV, né? Também estamos na TV, na poderosa TV Max. Legal. Porque o que acontece é o seguinte, não sei se acho que eu vou dar tiro no pé, mas vou falar mesmo assim. O que acontece? A turma que eu levo, que é a turma da minha quem vai que é mais novinho é outro papo, mas assim, a turma da minha geração é o pessoal que gosta de ver televisão. Gente, a gente gosta de ver televisão. Não vou chegar ali à noite e vou ligar o YouTube, não vou. Durante o dia, pode ser que sim, né? Eu ligo, eu vou ver uma coisa, tal, mas na hora que eu tô ali, eu vou deitar na cama para ver, eu vou ver na televisão. Então assim, gente, essa turma tem que se ver na televisão. É o que a gente falou, tem que conhecer o público. Tem que conhecer o público, exatamente. Tem que conhecer, exatamente. Quando vocês falaram isso, eu lembrei, tem que conhecer o público. Onde o seu público está, você tem que estar. Assim, o que a turma gosta é o seguinte, é de se ver na televisão. Sim. E o charme do Conexão 21 é essa contramão que existe, né? Que todo mundo, não, tem que fazer no YouTube, tem que botar o canal. Assim, cara, mas o problema é que minha turma não assiste. Assiste na TV. E aí a gente teve, assim, uma sorte danada de ter encontrado aí a turma da TV Max. Um super abraço aí pro Mário e pro Dibonê, que são pessoas super 10, que também entenderam a ideia. E a gente está lá já toda segunda-feira, 21 horas. Legal. Muito bom. E ou a qualquer momento em edição extraordinária, né? Porque passa aleatoriamente lá dentro. O certo é segunda-feira, 21 horas, quinta-feira... Nem sei que horas passa quinta-feira, mas passa quinta-feira à noite também. E espalhado pela programação. Então, assim, é bacana, porque o pessoal se vê, o pessoal curte. Legal. E aí quem perde vai ver no canal do YouTube. Então o cara vai lá ver. Quem não está no Rio, vê no canal do YouTube. Vê no YouTube. E aí é legal também do mesmo jeito. E como eu estava falando para vocês, eu estive em São Paulo e aí a turma ficou maluca para vir aqui. Deu falar isso? Deu. Os paulistas malucos que vêm pra cá só pra participar do programa. Cara, você é maluco? Pode vir pra isso? Pode ver. Ele fala assim, gente, vou fazer esse sacrifício de ir pro Rio de Janeiro. Pois é. Não, eles falam exatamente isso. Não, acho que eles ficam, por favor. Fica louco pra ir pra vir. Mas vai ser no Fairmont? É no Fairmont. A gente começou muito, o nosso foco hoje ainda é muito o empreendedor carioca, né? A gente começou, a gente via ali os podcasts paulistas, né, que eles têm muito. Eu estudei lá no Grupo Primo do Thiago Nigo, em São Paulo, e eu ficava encantada vindo naqueles estúdios. E aí a gente se deseja. Eu encontrei o João na associação e casou ali a ideia, o desejo, e estamos aqui nós três, de dar a visibilidade para as pessoas que fazem a diferença. É isso aí. Para as principais estrelas do nosso país, do mundo aí, contar a história delas, inspirar, incentivar outras pessoas que estão nos assistindo, mostrar que é capaz. E quando eu vi que você tinha um programa, a gente se apoiar. Eu acho que no Rio de Janeiro, a gente pelo menos aqui não tem isso não. A gente convida aqui pessoas que tem, a gente divulga, a gente curte, a gente compartilha na nossa própria rede, porque a gente entende que a gente fortalece o ambiente de negócio, que é mais gente falando, é mais gente trazendo. A equação é muito simples. Se o ambiente de negócio está forte, está aquecido, está funcionando, né? Você vai ter patrocinador. É simplesmente isso, assim, sabe? Assim, sendo assim uma coisa bem simplória, mas é isso, é uma conta de somar no final das contas. E aí eu te pergunto, quem é que te patrocina? São grandes marcas ou são pequenas e médias empresas? Exatamente, pequenas. Então você tem que fazer você tem que dar visibilidade para esses caras. Porque o cara grandão, nada contra ele, né? Tenho certeza que vocês iam adorar ter qualquer um desses caras aqui, mas esses caras têm os caminhos deles. Eles encontram, o cara tem um talão de cheque, ele vai lá e encontra o caminho dele. O que a gente tem que fazer é promover a galera que eu costumo brigar. Que hoje em dia não é mais politicamente correto falar isso, mas é o cara que acorda para matar o leão, cara. E se o leão não aparece, vai na casa. É o que eu costumo fazer. Vai na casa do leão, acorda o leão e mata o leão. Entendeu? Vem aqui para fora, malandro. Pô. É verdade. É assim, mas é isso. Mas é essa galera. E essa galera é a galera que constrói o país. Essa é a galera que constrói o país. Por uma
única e simples razão, sabe qual é? Essa turma não demite. Essa turma não demite. Essa turma pode acabar, pode dilacerar. E aí é ruim para todo mundo. Mas esses caras não demitem por uma única razão. Porque é caro contratar. É caro você treinar. É caro você botar uma pessoa funcionando bem dentro da sua empresa. E depois que está funcionando bem, você não quer que ela vá embora. Entendeu? Então, assim, a demissão para pequena e para média empresa é o último dos últimos recursos. Então, assim, por isso que eu falo assim, a gente tinha que ter um olhar no Brasil, e eu não estou falando isso aqui jogando para a galera não, mas a gente tinha que ter um olhar bem diferenciado para essa turma, porque essa turma é a turma que constrói, sabe? O João assim. trouxe números aí no episódio, os MEIs, né, 90%, eu acho, é um número absurdo. Bastante. O pequeno, assim, é uma porcentagem, assim, enorme. 99% são gente, pequenas assim. pequenas Então a empresas. gente tem que E dar você tem que pegar esse cara e você tem que mostrar esse cara. Olha só, mostrar esse cara. Esse cara é um sucesso, esse cara é uma realidade. Assim, você tem que desmistificar aquele negócio de que sucesso é o cara que comprou um jatinho particular. Não! Pô, não é, cara. Sabe, assim, muito pelo contrário. Talvez o sucesso seja o cara que comprou ali o sócio torcedor para ir ver seu time todo domingo no Maracanã. E vai com o filho dele. Né? Pô, sucesso tem vários tipos de sucesso. Entendeu? Assim, eu digo, uma das coisas que eu mais curto fazer é pegar meus 2 filhos, já são grandes, e a gente ir pro Maracanã. Isso é um programa para mim que é sucesso. Assim, sucesso total. Sabe aquele dia assim, pô, caramba, sábado vai dar, então, sabe, vamos com a turma, eu já marco na agenda. Que, ó, legal. O famoso sábado eu não posso. Sabe? Então, assim, isso é bacana. E essa questão de você relativizar esse negócio faz muita diferença assim, e é isso, no final das contas, entendeu? Você não pode medir o sucesso pelo tamanho do talão de cheque, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sim. Muito bom. Não, o episódio, o bate-papo tá incrível, mas a gente temos mais gravação. E a gente vai... Se me largar aqui, a gente vai. A gente fica também. Desenrola aqui. Ficamos aqui até amanhã. E a gente faz aqui, Alberto, a pergunta clichê. A gente tem uma perguntinha que a gente faz para todo mundo. Eu já sei até qual é, mas eu já falei um monte deles aqui. A gente pergunta ali, assim, um grande perrengue, né? Qual o maior perrengue? Uma situação, pode ser pessoal, profissional, adversa, curiosa, pode ser alegre, pode ser, assim, fica à vontade. Um perrenguezão aí que marcou. Aquele perrengue mais marcante. Aqui já teve de tudo. Foi muito, muito engraçado. Não, olha só, vou dizer o seguinte, encarar ali, logo de cara, era muito novo, tá? Era muito novo. E assim, encarar chegar para lá da faculdade foi duro, tá? Na época. Eu não estava preparado para acabar isso. Com o seu business, você tinha todo um plano de negócio montado na universidade? Assim, eu não sei nem o que passava na minha cabeça, porque é claro que aquele negócio ia acabar. Claro que ia acabar. É evidente, pensando agora, é evidente que ia acabar, mas na época, não passava isso. O troço estava bombando. Então isso daí já foi um perrengue danado. E assim, eu indo no esquema lá de estar indo para a Bahia, a gente vinha aqui no Rio a cada 3 semanas e vinha de carro. Perrengue de brabo, tá? Uma baita de uma viagem. Baita de uma viagem. Então, assim, mas eu costumo brincar com o pessoal o seguinte, você contando essas coisas, esses perrengues, assim, pelo menos assim, eu tenho esse estilo de fazer graça dessas coisas. Eu falei assim, olha só, gente, hoje é engraçado, mas na época não tinha graça. Não teve graça nenhuma na época isso daí. Era perrengue mesmo. Mas eu acho que isso daí também constrói, você aprende. Eu não sou aquele cara do tipo, fulano tem que aprender com erro. Não tem que aprender com erro não, cara. O ideal é não errar e, sabe, assim, você gabaritar a prova do início ao fim. Mas se errou, aprenda. Entendeu? Se aconteceu, volte e aprenda. Então, eu acho que isso daí aquela coisa, aquele erro, você errou aquele, aprenda para aquele não cometer mais. Para aquele não cometer mais. E você poder entender também que eu acho que o grande barato disso daí é você extrapolar
entender a situação e o cenário onde que aquelas coisas acontecendo, para você não cometer mais aquele erro e nem outros que estão ali no entorno. Cara, isso aqui vai dar lambança, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui... Isso daí isso daí eu acho que é um grande aprendizado. Que perrengue, gente. Perrengue de passar. O tempo todo. O tempo todo. Olha só, vocês devem passar toda vez que tem gravação. Chegar a mala do Alberto chegou hoje aqui, quis terminar o programa 300 vezes, mas o cara não para de falar. Isso já é um perrengue. Pô, tem que cortar esse cara. Isso é um perrengue. Perrengue é quando não fala o convidado. Aí é perrengue. Que aí você tem... Puxa força, aquela entrevista. Diga o seu ponto de vista. Não, é isso aí mesmo. É isso aí. E agora? Como é que eu conduzo isso? O que você acha? Eu acho isso. Eu acho igual a você. Acho que é. Concorda ou discorda? Sim. Aí é um jogo de cintura para poder gerar ali o conteúdo, o podcast. Mas esses perrengues eu também conheço. Da onde tem lá é brabo. Pô, nem fala. É brabo. Porque nem todo mundo tá acostumado, né? A falar que nem a gente, a gostar de conversar, de ter... Bom, mas muito obrigada, Alberto. Eu que agradeço. Foi muito legal o episódio. Agora, olha só. Vamos combinar, vamos fazer um bem bolado aqui, né? Vamos combinar de vocês irem lá. Isso aí. Tem que ir os três. Olha só. A gente vai os três. Vai ter que ir os três. A gente vai falar os três. Show. Hoje a gente vai fazer esse sacrifício. Azar do Jonas, a gente vai fazer esse sacrifício. Tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho com vista, bater papo, falar sobre coisa interessante. A gente vai com certeza. Vanessa, que eu falo assim, o grande chamariz do Conexão 21, que eu falo pra turma assim, olha só. O Alberto é uma mala. Cara, eu vou lá falar com esse cara. Mas, pomba, é no Fairmont. Fairmont é legal, é bonito, tem uma vista. O café e a água do Fairmont são melhores do mundo real. Eu vou lá, no mínimo eu vou conhecer o Fairmont, que é bacana. Então, atura a mala lá um pouquinho e passei. Mas vocês vão ser muito bem-vindos lá. Vai ser uma honra vocês receber vocês lá. Muito obrigada, a gente vai mesmo, hein? Tá gravado. Tá gravado. Depois vocês vão nos assistir lá no programa dele. Isso aí. Ó, gente, todas as informações aqui na descrição. Vamos deixar todos os contatos, tudo aqui, as redes, tá? E não deixem de se inscrever também aqui no Na Real. Na Real. Seguir nas redes sociais. Isso aí. Vai estar os contatos também do Alberto. Tudo aqui. Conexão 21. Olha só quero dizer uma última coisa. Quem for me seguir, quem for seguir o Conexão 21, conta e risco, hein, gente? Conta e risco. Obrigado. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau.